Pessoal, seja bem-vindo. Mais um vídeo, canal Valder Pamiro. E hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo, que é os olhos do cego, pés do coxo e a boca do mudo. Sobre um assunto muito importante, que vai além do literal, vai além disso. É isso e mais um pouco, vai além do literal, né? Que é os olhos do cego, pés do coxo e a boca do mudo. E eu quero começar lá em Provérbios 31, 8 e 9. Fala assim: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham de desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Comecemos por aqui. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham de desolação, que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. É um versículo importante da palavra. Olhos do cego, pés do coxo e boca do mundo. Como assim? Vamos lá então. Pessoal, a gente vive sempre a gente começa assim, porque é assim mesmo. A gente traz a nossa vida, a vida do ser humano, a existência da humanidade para dentro da palavra. E é assim que as coisas acontecem. Olhos do cego. Vou pegar o braço do ceguinho, vou atravessar a rua, vou ajudar ele a encontrar a porta da sua casa, vou ajudar ele a se locomover, vou ensinar ele a fazer as coisas, vou dar um auxílio para o ceguinho. Beleza, pode ser isso mesmo. Vou ajudar um cadeirante, vou pegar uma pessoa aleijada, vou sair com ela para passear, vou pegar no colo. O mudo está com dificuldade ali, a pessoa não consegue entender, eu vou tentar entender o que ele quer e vou traduzir para alguém. Beleza? Pode até ser. Se tu faz isso, continua fazendo, não para. Mas tem aquela pessoa que é cega e não é físico. Pode ser cego espiritual. Pode ser a pessoa cega que não consegue ver o mal na sua frente, não consegue enxergar malícia, não consegue ver nada, nem um palmo na frente dos olhos, não consegue ter discernimento de nada. Seja os olhos dessa pessoa. Pés do coxo. O que significa? É que a pessoa que não pode se locomover, não pode ir no lugar. E não é fisicamente. Ela não é bem vista, não é bem aceitável nesse lugar. As pessoas não se sentem bem com a presença dela. Tem um lugar que ela não pode ir. É como se fosse coxo, como se fosse aleijado. E tem um mudo que não pode se defender muitas das vezes. Ele não pode abrir a boca. Porque às vezes tem um mundo contra ele. Às vezes existem falsas provas contra ele. E o que tu pode fazer? Abre a boca a favor dele. Que por mais que ele grite, fale, sapateie, role no chão, ele não tem crédito. Mas você pode ser a voz dele. Você pode ser a voz desse mudo que fala. Você pode ser os pés desse coxo que anda. Você pode ser os olhos desse cego que enxerga. Porém, moralmente, espiritualmente, eles não podem fazer nada disso.
Não podem fazer nada disso. Olha o que diz a palavra, Jó 29, 15 e 16. Os olhos do cego. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. E as causas de quem tinha conhecimento inquiria com diligência. Olha o que ele está dizendo. Ele era os olhos do cego e os pés do coxo. É isso que eu estou falando. É isso, cara. Isso é mais do que o físico. É mais do que isso. É tudo isso e mais um pouco. Olha o que fala em Gênesis 33, 14, um exemplo de ser os olhos. Ora, passe o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que se chegue ao meu Senhor em Seir. Está dizendo, olha, eu irei como teu guia. Isso é os olhos do céu. Conforme o passo do gado, conforme o passo dos meninos. Não é do teu jeito também. É conforme a necessidade. É conforme o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado. Cada caso é um caso. E aqui era conforme os passos do gado e conforme os passos dos meninos. Menino representa a família, conforme os passos da família. E o gado representa a situação financeira, conforme a situação financeira. Tu vai guiar esse povo, essas pessoas, essa família. Olha só. Olha outro exemplo. E disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem de Israel. Porém ele disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes que nos alojamos no deserto, de olho nos servirás. Quer dizer, olha, tu conhece o deserto, cara. Tu é dessas bandas aqui. Tu conhece as redondezas. Vem nos servir de olho, de visão. Tu conhece, tu domina a situação. Então nos ajuda. Seja o nosso guia no deserto. É isso. Mas ele não quis saber. Não vou ir. E Moisés falou: olha, Deus falou de bem de Israel. Ele falou que vai nos abençoar, ele é conosco. Então, o bem que Deus vai fazer conosco, vai fazer contigo também. O que o povo de Israel alcançar e receber de Deus, tu vai receber. Mas ele não quis seguir com o seu povo, com a sua parentela. Olha que a Bíblia nos fala: de olho nos servirás. Mas ele não quis. 1 Samuel 30, 13, 15 e 16. Então Davi disse-lhe: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jurarás que não me matarás, nem me entregará na mão de meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tornaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. A gente acabou de ver de um homem que ele era descendente dos amalequitas. Ele era filho de Reuel, um amalequita, que recusou a guiar Israel. Aqui a gente está falando de um homem
egípcio. Olha que loucura. Ele é egípcio e era servo de Amalequita. Lá o povo de Israel foi liberto do Egito. Foi liberto do Egito e um descendente de Amalequita, seu sogro, seu parente, não quis guiar ele. Aqui a gente tem um servo de Amalequita, porém ele é egípcio. Ele estava procurando fugir, de repente, de uma escravidão, de uma servidão, de seu senhor Amalequita. Lá a gente tinha um povo fugindo da sua servidão, de sua escravidão, de um povo egípcio. E um Amalequita não quis guiar o povo. E aqui um homem que fugia de uma Amalequita, um egípcio que fugia de uma Amalequita, guiou a tropa de Davi. Olha que loucura. Que interessante isso, não? Que interessante. Lá o Egito era servidão. Aqui um egípcio sofria servidão e era um servo que de repente era tratado como escravo e deveria sofrer muito, porque ele pediu: se tu jura para mim que eu não vou voltar para lá, tu não vai me entregar para o meu senhor. Ele estava fugindo do seu senhor, assim como o povo de Israel estava fugindo do Egito, e o Amalequita não quis ajudar. Aqui um homem fugia de um Amalequita, ele egípcio guiou as tropas de Davi. Olha como o mundo dá voltas, olha como as coisas são incríveis. E assim foi, ele guiou a tropa de Davi. A Bíblia fala que quando os espias de Josué foram espiar a terra, eles ficaram meio perdidos e encontraram um homem no caminho. E vieram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. Eles olharam o homem se deslocando e foram até ele. Mostra para nós a entrada da cidade e nenhum mal vai te suceder. E ele mostrou, e deixaram esse homem viver. Um guia, aquele que mostra os caminhos, aquele que mostra a entrada e aquele que mostra a saída. E aquele homem orientou e mostrou aonde era a entrada da cidade, que os espias foram espiar. Assim é, gente, assim é. O guia, os olhos do céu. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente deve ter muito cuidado. É os guias. O vizinho está passando, limpando o carro dele, por esse barulhinho aí, não liga, tá, gente? É assim mesmo. Daqui a pouco os cachorros começam até a latir aqui. Assim funciona assim mesmo. O perigo do guia, cara. A pessoa sabe que tu não conhece o terreno, não conhece a sua volta. É bem provável que ele te leve por caminhos errados também, por caminhos que tu não conhece, por caminhos perigosos. É igual tu pega um táxi ou um Uber. Uber não, mas antigamente pegava um táxi aí. Se tu não conhecia a cidade ou lugar, o taxista ele fazia uma volta enorme para dar bastante dinheiro ali, né? O taxímetro ali. Tu não conhece, então ele te passava a perna. Bonito. É daqui até ali. Ele fazia toda uma volta na cidade para ganhar o teu dinheiro, botar a mão no teu dinheiro. Assim é o guia. Ele vai te levar por caminhos que talvez sejam perigosos para ti. Caminhos de maldição, de fracasso e de derrota. Olha o que diz lá em Miqueias 7,5. Não creais no amigo, nem confiais no vosso guia,
daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Ele bota a cabecinha aqui, meu amigo, eu sempre falo isso daí, eu vou falar sempre, meu bruxo, meu brother, meu querido. Cuidado com essa gente, cara, cuidado com essa gente. Peça discernimento para Deus mostrar quem é aqui na tua frente. Olha o que o salmista falou também, 5, 12, 13, 14, reforça isso. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Se fosse inimigo, ele ia, é inimigo, beleza. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Olha só, porque tu sabe que o cara é teu inimigo, tu vai ficar longe da frente dele, tu vai procurar evitar ele. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Praticávamos a palavra de Deus, vivíamos debaixo da lei do Senhor. Se fosse inimigo, teria se escondido. Se fosse inimigo, teria suportado. Mas era uma pessoa igual a ele, amigo, brother, como dizer aí fora, bruxo. Por isso que aqui a gente leu, não creais no amigo. Cuidado, gente, cuidado. Nem confiais no vosso guia. Cuidado, gente, cuidado. Muito cuidado disso. Muito cuidado disso, muito cuidado. Procure saber quem é quem na frente dos teus olhos. Eu teria suportado, eu teria me escondido. Mas eras tu, homem igual a mim, eras tu. Vamos ler que está uns garranchinhos aqui, eu quero Salmo 55. Salmo 55. 12, 13, 14. 55, 12, 13, 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria escondido. Olha que loucura. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Cuidado com esses amigos, cuidado com esses guias, cuidado, cara, cuidado. Cuidado com esses guias. Os olhos do cego, é isso mesmo. O sogro de Moisés não quis ser os olhos de Moisés e do povo. Aquele egípcio guiou a tropa de Davi. Aquele homem que os espias encontraram, mostraram para eles a entrada da cidade. Os olhos do cego. Os olhos do cego. É isso daí mesmo, gente. É isso daí, os olhos do cego. Agora que é os pés do coxo. Vamos ver aqui, ó. Olha o que diz a palavra essa passagem conhecida. E disse ele, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, ao par darei um jumento e nele montarei, e irei com o rei, pois teu servo é coxo. O que ele quis dizer para Davi? Davi, o Davi falou assim, onde é que tu estava que tu não me seguiu? O que aconteceu que tu não vieste comigo?
cara meteu uma mentireba lá, uma mentira, dizendo que ele falou que ele ia atrás da casa de seu pai, a casa de Saul, a casa de seu pai Jonatas. Mas ele foi enganado, porque alguém mentiu sobre ele. O seu servo ali, que colocava ele em cima do cavalo, não estava ali. Como é que ele ia subir em cima de um cavalo se ele era coxo? Se ele precisava que alguém fizesse isso para ele. E ele disse: olha, eu até pensei em te seguir, mas tu sabe, o teu servo é coxo. Os pés do coxo, cara. Os pés do coxo. É isso, cara. Os pés do coxo. Mefibosete foi injustamente julgado pelo rei Davi, porque um safado lá queria tirar o que era de Mefibosete. E disse: ele disse que ia atrás da casa do pai dele, da família dele. É isso daí mesmo, cara. Faltou o que ali para Mefibosete? Alguém que fosse as suas pernas. A Bíblia fala da situação positiva. Lucas 5, 18, 19. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-la entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. Os pés do coxo, cara. Tinha como homem lá? Tinha como esse homem lá diante de Jesus? Não tinha. Mas um grupo de homens, um grupo de pessoas foram às pernas desse coxo. Não tinha como passar pela multidão. Isso que é amor. Já pensou o cara chegar ali? O cara, não vai dar aí, é muita gente, cara. Não tem como, tá? Fique satisfeito, a gente tentou. Não, eles foram além disso. Levantaram o homem pelo telhado e desceram diante de Jesus, para que o homem recebesse de Cristo a sua vitória. Os pés do coxo. Não dá limite. Eu vou até ali. Não, cara, não. Te esforça, faz além do que tu possa. Que era para eles pararem nesse primeiro obstáculo. Vamos parar nesse obstáculo aí. É muita gente, vamos voltar embora, vamos te largar na tua casa de novo. Não, eles continuaram, não desistiram. Eles foram os pés do coxo. Assim é, espiritualmente também. Por que um grupo de obreiros, um grupo de pessoas não pega uma alma, fazem de tudo para que essa alma chegue diante de Deus? Vai ter uma barreira, vai ter uma multidão impedindo que essa pessoa chegue até Deus. Mas faça o que for possível. Mas largue essa alma diante dos pés de Cristo. Ele não consegue andar, não consegue ir à casa do Senhor? Vá lá com ele. O que é a cama? As suas mazelas, as suas tristezas, seus sofrimentos. Não, coloque ele em cima disso mesmo e leve até lá diante de Deus. Porque ele vai entrar lá pelo telhado, ajudado por vocês. Mas ele vai sair pelas portas, andando com suas próprias pernas espirituais. Vai seguir a sua vida, a sua jornada, diante das suas pernas espirituais. É assim. Primeiro obstáculo, camarada, já deixa de ajudar uma alma, uma pessoa. Não faça isso, faça como esses homens. Faça o possível e o impossível. João 5, do 3 a 8 fala. Passagem muito interessante também. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estando ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo,
E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, antes de mim, quando eu vou descer, antes de mim entra outro. Quando eu vou me levantar, alguém rouba a minha vez. Alguém passa na minha frente. Agitou a água, eu me arrasto. Outra pessoa vai lá e rouba a minha bênção. Aí Jesus olhou para ele. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Esse aqui, ele tinha uma cama, ele estava enfermo, muito doente, mas não havia ninguém que servisse de pernas para ele. Não havia ninguém. E por mais que ele lutasse, alguém passava na sua frente. Alguém também necessitava. E ele perdia a sua vez. 38 anos ele sofria disso. De enfermidade muito grande. Mas Jesus apareceu ali. Não tinha ninguém para servir de perna para ele, mas o próprio Cristo foi até ali e disse para ele: Levanta-te, toma tua cama e anda. A partir que não tiver ninguém que sirva de perna para ti, tu é coxo, ninguém sirva de perna para ti, o próprio Cristo vai ao teu encontro. Tu vai sair dali e vai ficar uma multidão esperando o próximo agitar das águas. Próxima vez que o anjo vai vir agitar o tanque, porém ninguém mais vai roubar a tua bênção, porque Deus te tirou daquela situação, Deus te tirou daquele lugar. Não havia para ele pernas para andarem por ele, mas o próprio Cristo foi ali e salvou a sua vida desse sofrimento. Olhos do cego, pés do coxo. Agora vamos falar da boca do mundo. A boca do mundo. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Olha o que diz a palavra, Salmo 120, 6 e 7. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Pacífico sou, mas eu falando, já eles estão em guerra. Abre a tua boca a favor do mundo. Era como se fosse Davi, era como se fosse um mudo. Tudo que ele falava, como diz aí fora, dava ladaia. Estava ali um exército pronto para guerrear. Estavam prontos com arma nas mãos. Ele era pacífico. Mas qualquer coisa que ele abrisse a boca, já estavam prontos para uma grande batalha, pronto para uma grande carnificina e sanguinolência. Ele era mudo, porque não podia falar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando já estão em guerra. Eu falando já eles estão em guerra. É isso. Abra a boca a favor do mundo. Se o camarada falar lá da ladaia, dá problema, seja a boca dele. Fale por ele, defenda ele, ajude a ele. Salmo 140, reforça 2 e 3. Livra-me, Senhor, do homem mau. Guarda-me, Senhor, do homem violento, os quais pensam mal no seu coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. É o que ele falou. Eu abrindo a boca, já eles estão em guerra. Abre tua boca.
Rúben abriu a boca a favor de José. Não resolveu muito, mas ele abriu. Então lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova. Porém a cova estava vazia, e não lanceis mãos nele, para livrá-la das suas mãos e para torná-la a seu pai. Não vamos derramar sangue, gente. Vamos largar ele nessa cova aí. Não resolveu muito, mas ajudou, porque senão ele teria morrido. Seja um Rúben também. A Bíblia fala também que a hora que Judá falou, então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Rúben e Judá abriram a boca. Caso contrário, nessas duas oportunidades, José teria morrido. Não vai resolver muita coisa não, irmão, meu amigo. Resolve sim. Faça a tua parte e Deus vai fazer o resto. O copeiro morto. Olha o que ele fez por José. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho. Sonhamos, estando ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e cantor, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho, e com ele nos interpretou assim, o mesmo foi feito. E com ele nos interpretou assim, o mesmo foi feito. Quer dizer que tudo que ele interpretou aconteceu. Isso, vai acontecer isso. A mim me fez tornar ao seu estado, e a ele o fez enforcar. A mim, tu colocou de volta na minha função. Ao outro, tu enforcou, conforme ele interpretou. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. Ele abriu a boca. Ele abriu a boca a favor de José. Ele fez isso. Olha, a gente teve um sonho aí, e aquele rapaz lá, servo do capitão da guarda lá, ele interpretou nossos sonhos. E da mesma forma que ele interpretou, tu julgou. Tu matou enforcado, e eu tô aqui de volta diante da tua presença, fazendo meu trabalho. Isso fez com que José saísse da cova. Os seus irmãos, lá naquela cova, tinha uma cova para ele. Essa cova aqui de José era tipo uma prisão. Lá era uma cova. Rúben e Judá abriram a boca diante de José. Ele foi para a cova, foi para os ismaelitas. Aqui ele saiu da cova e foi diante de Faraó. Faça a tua parte, cara. Abra a boca a favor de alguém. Seja a voz de alguém. Seja a voz de alguém. E a Bíblia fala de Jonas, outro exemplo também, cara. Olha o que Jonas fez. Saul queria todo o plano matar e tirar a vida de Davi. E o que é que ele fez? Não. Vamos ver primeiro aqui que a Bíblia fala que o povo salvou a vida de Jonas. Aí depois a gente vai ver que Jonas salvou a vida de Davi, abrindo a sua boca. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Ele disse: nunca tal suceda. Olha só,
Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. O que o bonito lá do pai dele fez? Ele fez uma conjuração, olha, morrerá todo aquele que comer qualquer coisa, enquanto eu não matar todos meus inimigos. O povo todo está morrendo, desfalecido, iam morrer tudo de fome. Jonas não sabia e foi lá e comeu e deixou o povo comer. E ele ia matar Jonas, porém o povo abriu a boca. Adiantava Jonas defender a si mesmo diante do seu pai? Jamais. Ele ia matar o próprio filho até para dar exemplo para o povo. Mas porém o povo fez com que ele, não, tu não vai fazer isso. Jonas ia morrer gritando, dizendo, não pai, não ia morrer igual. Mas por causa do povo que abriu a boca, Jonatas viveu. E aqui fala de Jonas que ele falou, da mesma forma, ele defendeu, ele abriu a boca a favor de Davi. Olha o que aconteceu. Então Jonas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe, não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus. Ele falou que ele vai matar ele, pai. Os feitos deles foram... Ele se arriscou a vida dele contra os filisteus. Os feitos deles são bons. Por que tu faz isso, pai? Ele abriu a boca a favor de Davi. Davi teria como escapar? Não teria. Se ele fosse lá, por que tu faz isso comigo? Ele morreria. Mas Jonatas abriu a boca a favor de Davi. O povo abriu a boca a favor de Jonatas. Por aí vai. Aquele homem lá abriu a boca a favor de José. Rúben e Judá abriram a boca a favor de José. É assim, gente. Ajuda alguém. Vai além das deficiências físicas. Às vezes são espirituais e morais. Essas pessoas precisam de ajuda. Precisam de alguém para dar um apoio. Esses dias eu pedi camarada e... cara, leva um currículo para mim lá na tua empresa. Ela pode, um monte de história, um monte de conversa fiada. Tu espalha currículo por aí. Tu vai atrás. Agora, se não tiver uma pessoa para falar de ti, para se pronunciar, dar uma força para ele aqui, fica difícil. Mas está na mão de Deus, Deus conhece a minha vida, tá? Se não tiver ninguém para servir de boca para mim, de pés para mim, de olhos para mim, o próprio Deus vai fazer isso. O próprio Deus vai prosperar, vai abençoar a minha vida e a tua também. Cara, também não tem ninguém para fazer essas coisas para mim. Fique tranquilo, tu tem o principal, que é Deus. Não tem? Procura ter então. E aqui ele continua falando. E fez o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul, vive o Senhor que não morrerás. Olha aí, cara. Abra a boca a favor de alguém, cara. Deus vai honrar. Abra a boca. Ajude alguém que precisa. Ziba. Ziba foi ele fez uma boa ação, ele foi a boca de Mefibosete. Mefibosete não tinha como ele dizer, não, eu tô aqui, eu sou filho de Jonas, sou da família de Saul. Ele não tinha como fazer isso. Ele estava lá em Lodebar. Mas Ziba abriu a boca e falou por ele.
E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O mesmo que mentiu que Mefibosete não seguiria Davi porque ia esperar a restauração da casa de seu pai e de seu avô Saul. É o mesmo. Então tenha cuidado, cara. Quem abre a boca a favor de ti hoje não vai ser tuas pernas amanhã. Tome muito cuidado. É assim que funciona. Ajuda alguém, cara. Ajuda alguém. Estenda a mão para a vida de alguém. Vamos. Ó, Betseba e Natã abriram a boca a favor de Salomão. Estavam roubando o trono e o reinado de Salomão. Davi não sabia. Eles foram o quê? Os olhos de Davi e a boca de Salomão. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabes? Olha só. Vem, pois, agora e deixa dar um conselho, para que sabes a tua vida e a Salomão, para que salves a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Olha só que loucura. Ela não sabia, Davi não sabia, Salomão não sabia. Mas Natã chegou diante dela e abriu os olhos, quer dizer, seja os olhos daquele que não enxerga nada, não consegue, é ingênuo, não consegue ver as maldades. E seja a boca daquele que nada pode fazer por si mesmo. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, Senhor? Não juraste tu, rei, Senhor, a tua serva? Olha só, não juraste tu, ó rei, meu senhor, a tua serva? Dizendo: certamente teu filho reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono, porque pois reina Adonias? Tu não jurou para mim? Tu não falou que meu filho ia reinar? Por que Adonias está lá fazendo festinha? Por que ele está com a coroa na cabeça? Porém, Davi não sabia. Os olhos dela foi Natã. Os olhos de Davi agora foi Betseba. E foi Natã. Às vezes a gente acontece coisas nas nossas voltas que tu não consegue enxergar, tu não consegue ver, tu confia, né? Tu abre a guarda, mas se não tem ninguém para ver as coisas para ti, Deus vê. Deus cuida de tudo isso daí. E ainda ele falou, o Natã dizendo, ó, eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e terminarei as tuas palavras. A boca. Natã foi os olhos de Betseba. Foi os olhos de Salomão. Betseba foi os olhos e a boca de Salomão e de Natã. Eles abriram os olhos do rei Davi. Seja os olhos, seja os pés e seja a boca daqueles que nada pode fazer por si próprio. Esther 4, 13, 14, 15 e 16. Olha o que aconteceu. Mardoqueu foi o quê?
ele abriu a boca a favor do povo. Ele abriu os olhos de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mas que todos esses judeus, quer dizer, tu não acha que tá seguro isso só porque tu tá na casa do rei. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester, e que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. O que ele fez? Ele abriu os olhos de Ester. E Ester se prontificou de ser a boca do povo, que ia ser exterminado pelas mentiras do Amã. O povo inteiro seria exterminado. Mas o que ela deveria fazer? Abrir a boca a favor do povo. Mardoqueu abriu a boca a favor do povo. Abriu os olhos de Ester. Olhos do cego, pés do coxo e boca do mudo. Quando Deus chamou Moisés, que Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de língua, mas não sei falar. O que ele fez? Quem é que fez o cego? Quem é que fez o coxo? Quem é que fez o mudo? Eu fiz, Moisés. O que ele fez? Levantou Arão. O que Arão era? A boca de Moisés. E o que Moisés era? A boca do povo de Israel. É isso, é assim que funciona a coisa. Olhos do cego, pés do coxo, boca do mudo. Essas são as minhas palavras. Vai além de tudo isso físico. É moralmente e espiritualmente. Ajude aquele que precisa. Fique com essas palavras. Se não se inscreveu, se inscreva. Dá um like, comenta. Nos ajuda, porque Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus.